Salve, gente! Rafa Silveira na área com mais um vídeo aqui no canal Somos de Grêmio para falar hoje sobre a renovação de contrato, ou não, do Francis Amuso. Ela tá lá na mesa da direção, tá sendo estudada pelo departamento de futebol e eu quero saber também a sua opinião. Para você, o que está se falando aí que o Amuso tá pedindo de valorização salarial, vale a pena? Bom, o contrato do ganês, do Amuso, ele termina agora no final do ano, em dezembro. Ele tem 26 anos, nesse ano ele fez 23 jogos, 6 gols e deu 3 assistências. Dizem aí nos bastidores, né, porque não há um portal da transparência onde a gente pode ir lá e ver o salário dos jogadores, então, e dizem que ele ganha aí na faixa de R$1 milhão por mês. O que, convenhamos, é muita grana. Para mim, para você, nós, meros mortais, né? Mas essa cifra aí no futebol é meio que uma tabela, assim, de, vamos lá, classe média baixa aí entre os boleiros, né? 1 milhão por mês hoje é fichinha. Mas o Amuso, para renovar esse contrato, ele tá pedindo uma valorização pro Grêmio. E essa valorização não é pouca, ele tá pedindo R$1,5 milhão por mês. De novo, gente, informações de bastidores, né? Coisas aí que a imprensa tem apurado, porque essas informações, assim, ao fundo ninguém sabe quanto tá lá no papel, né? Só quem assina e quem vê, e geralmente esses contratos têm cláusulas de confidencialidade. Aí o Grêmio, nesse momento, com essa pedida aí do jogador, né, o Amuso meio que dá uma emparedada no Grêmio. Por quê? Porque como o contrato dele termina no fim do ano, agora, na metade do ano, nessa parada aí que o futebol vai ter para a Copa do Mundo, ele pode arrumar um novo clube. Ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça do Grêmio lá no ano que vem, né? No final do ano, quando o seu contrato termina. O Grêmio, assim, entre aspas, não pagou nada para contratar o Amuso, né? Ele veio pelo salário, mas hoje em dia todos os jogadores cobram um valor extra aí pela transferência. O que antes era pago para os clubes, quando os jogadores tinham o contrato vigente, agora é pago para os jogadores em forma de luvas. Essas são as tão fadadas luvas que se dizem no mercado de futebol. Pois bem, na minha opinião, o Grêmio, se os valores forem esses, embora os números do Amuso não sejam assim desconsideráveis nesse ano, eu acho que eles ainda podem melhorar à medida que o Luiz Castro vai aos pouquinhos aí tentando acertar o time, o Grêmio não pode nem começar conversas com o staff do jogador por esse valor. R$1,5 milhão para jogador que, sim, é um bom jogador, é útil para o Grêmio, mas ele não é o cara que pega a bola e resolve, né? R$1,5 milhão no futebol, a gente precisa ter alguém que chegue aqui, vista a camisa e diz, não, dá em mim que eu vou resolver. Como tem acontecido, por exemplo, com o Carlos Vinícius, que também está em processo de renovação e a gente vai falar dele num outro vídeo aí para frente. Mas é impensável, gente, pagar R$1,5 milhão pelo Amuso. Ele é um jogador que veio de fora, ele demorou bastante para se adaptar, agora está adaptado e está querendo que isso seja reconhecido pelo Grêmio agora. Mas eu acho que falta um pouquinho também nessas negociações aí do clube tentar provar que o jogador também precisa entender o outro lado. Porque quando ele não estava rendendo e não estava jogando absolutamente nada, o Grêmio continuava ali bancando seus vencimentos que já eram altos para um jogador que não produzia. Agora ele está meio que compensando as coisas, né? Rendendo mais para o time e pedindo essa valorização. Por R$1,5 milhão eu acredito que o Grêmio tem que trancar o pé e dizer não. Aí você vai me dizer, mas e como fica o time? Gente, jogadores como o Amuso, assim, desse mesmo nível, o futebol brasileiro, o futebol sul-americano produz aos montes. O que o Grêmio precisa é parar de contratar jogador caro que não resolve. O Grêmio precisa botar o pezinho um pouco atrás, resgatar uma prática, não que eu seja muito a favor disso, né? De ter aquele pensamento assim, mas lá atrás a gente fez isso e deu certo. Você vai lembrar que durante muito tempo, muitos times vencedores do Grêmio foram feitos com muitos jogadores operários, né? Ou jogadores que sobravam em outros clubes, ou jogadores que ainda não tinham se destacado para o futebol, mas que com um olhar criterioso de quem estava montando os elencos, acabavam rendendo em campo.
Então é isso que o Grêmio precisa de novo. E eu acredito que essa vinda do Pelaipe, que nesse primeiro momento teve que trabalhar mais assim como um açougueiro, né? Cortando fora, tirando toda fora aquela gordurinha aí do elenco que não prestava, que não sobrava. Tá dando aquela limpadinha aí no filé mignon o Pelaipe. Eu acredito que a partir de agora, nesse segundo semestre, principalmente com a parada para a Copa do Mundo, o Pelaipe vai começar a agir de novo para encontrar soluções para casos como esse aí do Amuso, ou para dizer para ele, olha meu filho, você quer ficar aqui, você está adaptado, você vai continuar com o mesmo salário, que é o que a gente acha que pode pagar para você e você vai receber em dia. Se não, bola para frente e vamos para o mercado. Com R$1,5 milhão, olha, eu me arrisco a dizer que esse salário na mão do Pelaipe, ele consegue trazer 2 jogadores para o lugar do Amuso, procurando muito bem no mercado. O Grêmio precisa voltar a garimpar e fazer melhor as suas escolhas. O Grêmio gasta dinheiro. Não tem como dizer que o Grêmio não tem dinheiro para contratar, porque o Grêmio gastou horrores. Vou dar um exemplo para você aqui, ó. Enamorado e TT, juntos, custaram aí quase $10 milhões para o Grêmio. Dólares ou euro, enfim, tanto faz a moeda, a diferença é pequena. O outro dia a gente tomou um sapé caiaiá do Cruzeiro lá no Mineirão e quem infernizou o Grêmio foi um moleque de 19 anos chamado Kenny Arroyo, que é um equatoriano que o Cruzeiro foi buscar no Besiktas da Turquia por €8 milhões. 19 anos. O TT tem 25, o enamorado tem 26. O Arroyo joga por 2. Tranquilamente. E uma coisa que chama atenção é que o Grêmio tem errado muito no perfil físico dos jogadores. Parece que o Grêmio analisa as questões técnicas, né? Olha os números, mas ninguém senta para assistir algumas partidas assim durante os 90 minutos, ou viaja, vai presencialmente para assistir os jogos, porque a diferença física do enamorado, por exemplo, para esse Arroyo é uma coisa colossal. O Arroyo atropelava todo mundo que vinha pela frente. Além de, tecnicamente, um jogador de grande qualidade, ele tinha muita força física, que é um dos atributos indispensáveis no futebol de hoje e é uma coisa indispensável pro Luiz Castro na montagem do time, nesse perfil ideal que ele quer do Grêmio. Então eu acho que se é pro Amuso pegar os seus $1,5 milhão e continuar entregando a mesma coisa aí, dá pra gente pegar essa grana, ir para o mercado, né, e encontrar jogadores com um perfil que atendam melhor às necessidades do nosso plantel daqui para frente. Ou, se a gente precisa economizar, se não dá para gastar, bota a gurizada da base jogar, porque vamos combinar que, com sequência, não tem muita diferença aí entre um Roger e um Amuso, entre o Gabriel Meck, que agora também pode jogar ali pelo lado, tá no time, né, e o Amuso. O Amuso não é nenhum jogador assim definitivo e daqueles que resolve a parada. Então, para mim, enquanto torcedor, nem pensar. Eu não quero ver o Grêmio gastando essa grana toda para renovar o contrato do Amuso. Mas aí, diz para mim o que você acha. Se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário e vem fazer parte com a gente aqui dessa nossa nova sintonia tricolor. Eu sou o Rafa Silveira e no próximo vídeo eu quero falar com você também sobre o Arthur, que também no fim do ano agora encerra o contrato de empréstimo com ele. Se o Grêmio quiser ficar com ele, vai ter que desembolsar uma grana. Vale a pena também desembolsar essa grana pelo Arthur, com a idade que já está, e pelo que ele tem apresentado em campo até agora. E também estou esperando sair os valores dos ingressos para esse domingo, do jogo contra o Curitiba na Arena. A gente vai falar bastante desse jogo também, mas também vai falar dessa questão dos ingressos aí que tem incomodado muito os torcedores. E quando eu tô vendo o jogo em casa, me incomoda muito ver aquela arquibancada vazia também. Certo, gente? É a nossa sintonia tricolor aqui. Até a próxima. Um abraço!